Bom, então continuando, eu vou voltar a compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Bom, agora então, com relação, vamos falar sobre as mutações, né? Então, eu vou caracterizar principalmente as mutações pontuais, tá? Na verdade, quando a gente fala de mutação, a gente fala de um genoma mutado, né? A gente pode ter outros processos que não são a mutação pontual. Eu até falo um pouco disso quando a gente olhar para os vírus, né? Na próxima aula, que são os processos de recombinação, de rearranjo, mas no nosso caso aqui, né, vamos falar especificamente das mutações pontuais, tá? Então a gente pode dividir as mutações em três tipos, né? O tipo de substituição, que na verdade a gente vai ter a troca de um par de bases, e é como está exemplificado aqui, né? Na minha sequência original eu tenho A, C, T, G, e aí quando está ocorrendo a polimerização, né, a enzima troca esse G por um A, né, e aí na fita complementar a gente vai ter um T, na verdade, no lugar do C. Então a gente teve uma troca completa, né, do par de bases, tá? Se, se essa troca, né, ela for de uma purina por outra purina, a gente, na verdade, tem o que chama de transição. E se for de uma né, ou da mesma classe, de pirimidina por pirimidina. Agora, se nesse conjunto a gente tinha, por exemplo, purinas e elas foram substituídas por pirimidinas, a gente fala de uma transversão, tá? E por que diferenciar esses dois processos? Porque, como eu falei para vocês, né, essa ligação entre purinas ou entre pirimidinas, ela influencia na conformação da molécula de uma forma geral, né? Nessa dobradura, tá? Então, por isso que vale a pena diferenciar isso. Bom, os outros dois processos de mutação pontual são a deleção e a inserção, né? Então, é quando dentro da cadeia, né, um nucleotídeo é retirado, na verdade, né? A enzima não lê aquilo e dá sequência, né, à cadeia, ou se algum nucleotídeo adicional é introduzido ali, tá? Bom, e aí que eu sinto falta um pouco da aula dialogada, né, na verdade, porque aí eu gostaria de ter fazer a pergunta e receber, então, o feedback de vocês. Mas eu deixo uns minutinhos para todo mundo pensar. Qual a minha preocupação se eu tenho deleção e inserção nessa história, né? Na verdade, isso são eventos que acontecem, mas são eventos mais raros do que a substituição. Por quê? Porque eu posso, né, com uma deleção, com uma inserção, trocar minha fase de leitura, né? E como eu contei para vocês, como ocorre o processo de tradução, se eu troco a fase de leitura, eu posso não ter mais uma proteína eficiente ali, ou a mesma proteína, ok? Então, são processos mais raros de ser observado, pelo menos em virologia, né? Bom, e aí a gente fala sobre a biologia molecular, né? Como que hoje em dia está tão mais fácil, né, fazer essa avaliação de mutação no genoma, né?
E aí, duas técnicas que contribuem muito para isso, foram fundamentais, é a amplificação do DNA, né, in vitro, e é o que todo mundo está ouvindo falar agora com relação ao diagnóstico de coronavírus, né, que é a reação em cadeia da polimerase, que na verdade o que a gente faz? Exatamente o que foi mostrado com relação à duplicação do DNA, só que in vitro. Né? Então, na verdade, é a capacidade da gente duplicar fragmentos. Tá? E eu vou mostrar mais à frente para vocês. E a questão do sequenciamento, né? Hoje em dia, o sequenciamento ele já é automatizado. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês da metodologia clássica desse sequenciamento, né? Que foi a técnica desenvolvida por Sanger, tá? Hoje a gente já tem técnicas mais avançadas, né? E aí, assim, no finalzinho eu comento isso um pouco mais, tá? Então, assim, olhando para a técnica de PCR em si, e aí eu convido a vocês procurarem, tem diversos vídeos, né? Que mostram como o PCR acontece, tá? E esse aqui é um esquema, né? Na verdade, a gente precisa de uma fita molde ou a fita que a gente quer pesquisar, né? E aí, remontando a questão do diagnóstico, se a gente sabe, né, que a molécula de DNA ela está relacionada, essa sequência de bases está relacionada à identidade do organismo, se eu consigo identificar e caracterizar aquela molécula, eu consigo dizer qual agente, né, patogênico, por exemplo, eu tenho naquela amostra humana, ou no sangue, ou na amostra de secreção respiratória, enfim. E é isso que a gente faz realmente no diagnóstico, tá? Então, essa etapa de síntese, ela acontece em ciclos, né? E aí vocês vão ver isso no vídeo, né? Nesse vídeo aqui, por exemplo. Então, você tem uma etapa de desnaturar, né? Essa molécula, depois você vai incorporar ali enzimas, nucleotídeos, e aí você vai formar, então, fitas duplas, que depois vão abrir e ser moldes para mais fitas e assim por diante, tá? Então você tem uma amplificação exponencial. Ao ponto que, se você associar essa técnica a outras técnicas de separação da molécula e coloração, você consegue ver o resultado dessa amplificação a olho nu, tá? Bom, além disso, isso é o que a gente chama de PCR convencional ou tradicional, né? A gente já conseguiu avançar nessa metodologia, incorporar outros reagentes para fazer com que, na verdade, a observação dos ciclos ocorra em tempo real, à medida, né, que os ciclos vão acontecendo. Então, essa é a diferença do convencional para o tempo real. Eu também acho que vocês podem buscar, né? Também, com certeza, tem vídeos que mostram isso, tá? E hoje, para o coronavírus, o que é utilizado já é o PCR em tempo real. Bom, eu acho que não é muito propósito a gente explicar detalhadamente como acontece o sequenciamento, né, genômico, pelo menos esse sequenciamento clássico de Sanger, né, e os mais avançados, mas eu queria só que vocês tivessem uma ideia que ele também está baseado nesse processo de amplificação da molécula, tá? A gente consegue amplificar o DNA, mas amplificando de forma que cada resíduo, né, de nucleotídeo seja visto, ok? E aí é como montar um quebra-cabeça, na verdade. Se a sequência é, né, A, T, C, G, então você vai ter o resíduo menor, depois o subsequente e assim por diante, tá? Lido pelo aparelho,
E, né, você tem, no final, né, dessa história, um eletroferograma, e a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, quando eu compartilhar com vocês uma sequência e a gente abrir essa sequência no programa de edição de sequências, né? Isso vai ficar mais palpável, mas é o que esse é o nosso resultado, tá? Na verdade, cada pico, né, com coloração diferente, indica um nucleotídeo, ok? E aí a gente remonta então a sequência da fita, tá? Bom, e aí, com isso tudo, né, que a gente comentou até agora, né, vale mostrar para vocês, eu acho que uma figura que vocês já se depararam, possivelmente no estudo de biologia, né, essa aqui seria a árvore, né, da evolucionária assim, dos organismos, né? Então a gente tem um ramo para as bactérias, né, os cariotos, tem as arqueias, né, que são bactérias também, mas que vivem em regiões extremas, né, e os eucariotos, né, que na verdade fazem onde nós estamos inseridos, as plantas e os animais, né, e a gente vai comentar também mais à frente, então, através dos estudos de filogenia, a gente tenta remontar a história de evolução desses genomas, né? E partindo de um descendente comum, tá? Quem está fora dessa árvore são os vírus que eu deixei aqui e a gente vai discutir na próxima aula o porquê que eles não fazem parte disso, o que caracteriza, né, essa evolução dos vírus bem diferenciada dos demais, né, organismos e micro-organismos, tá? Então, assim, para a gente finalizar, a gente fala agora um pouco sobre análise filogenética, né, que estabelecer a relação entre esses genes, né, os fragmentos de gene, né, inferindo para eles uma história comum, tá? E aí eu peço para vocês, né, para as aulas da semana que vem, vocês terem 2 programas no computador. Esses programas são free, né? Na verdade, o BioEdit e o Mega. A gente vai fazer o alinhamento das sequências e no outro a gente vai construir a árvore, tá? Esses são programas básicos, né? Mas como eu falei para vocês, assim, eles atendem, né, até certo ponto as questões epidemiológicas voltadas a essa análise filogenética básica. E aí, dando um exemplo para vocês da aplicação, então, da análise, né, filogenética, esse aqui é um artigo que mostra, caracteriza, né, o genoma do Zika vírus. Então, depois a gente vai conversar um pouquinho como ler, né, essa árvore, mas ela mostra, a princípio, duas linhagens para esse vírus, né, uma linhagem asiática e uma linhagem africana, tá? Para chegar a essa informação, né, a gente tem no primeiro momento que alinhar essas sequências para depois conseguir comparar, e é isso que a gente vai ver. Aqui o próprio artigo mostra como ele faz o alinhamento, né? Primeiro em nucleotídeos e depois em aminoácidos, tá? Então isso é muito importante saber como alinhar e aonde alinhar, né? O que comparar uma sequência com a outra, tá? Bom, quando a gente fala em relação à pandemia agora, né, já estão saindo os artigos que falam sobre a análise filogenética do coronavírus. É muito fácil para a gente contar e saber que o vírus veio, né, foi introduzido na América da Europa. A gente observou o número de casos, primeiramente na Ásia, depois na Europa, depois os casos começaram a surgir na América, né? Isso fica muito fácil quando a gente está em tempo real
e quando você tem um vírus em que a dispersão dele não foi silenciosa, ok? Mas quando você tem um vírus que a dispersão dele pode ter ocorrido de forma silenciosa, sem a gente observar a doença, só através da análise filogenética que a gente começa a remontar essa história de circulação. Então, esse mapa aqui conta um pouquinho disso, né, com relação ao Zika vírus, tá? Outra questão importante, né, da análise filogenética é a gente observar a comparação, então, da circulação do vírus em diferentes hospedeiros, em vetores, né? Então, aqui a gente tem representado o ciclo, por exemplo, da febre amarela, né? Você tem o vírus circulando entre mamíferos, né? Entre primatas e o mosquito vetor no ambiente silvestre, né? E você pode ter ou não a febre amarela circulando no meio urbano, ou de forma independente, ou essa circulação sempre é mediada por introduções pontuais, né? O indivíduo que adentra para o meio silvestre é contaminado e acaba voltando para o ambiente urbano, tá? É mais um exemplo, né, de diferença, então, do genoma do vírus que pode circular nos vetores ou em hospedeiros. Esse é um outro trabalho que caracteriza, né, o Zika vírus, tá? Então, aqui a gente tem agrupado em vermelho o genoma do vírus que foi isolado a partir do mosquito, né, de algumas espécies de mosquito, e depois, né, o que foi isolado a partir de humano. Outra aplicação muito importante para a filogenia, né, e aí quando a gente falar um pouco mais sobre análise filogenética, eu vou pontuar isso. Se a gente conhece, né, a taxa de mutação daquele genoma ao longo do tempo, e isso vocês vão ver que muitas vezes as pessoas representam, né, o número de pares de base que é alterado por ano, por exemplo, tá? Por sítio, né? Isso é uma representação comum. A gente consegue, então, ter também modelos matemáticos que podem recriar o tempo a que o genoma ancestral existiu, ok? E a partir dele teve uma diferenciação em ramos, né? Então isso também ajuda a compor, né, essa questão espaço-temporal de distribuição de alguns vírus. Outra aplicação assim, bem interessante, né, também através da análise filogenética, né, foi a primeira vez que uma evidência molecular, né, foi utilizada para resolver um caso criminal. Depois, quem tiver curiosidade pode ir atrás desse artigo que conta essa história, tá? Bom, então o que eu falei para vocês, né, com relação a essa a parte de introdutória, né, da comparação de genomas, atualmente já está ficando quase em desuso, né? Porque a automação ela já avançou tanto que hoje a gente já fala em metagenômica, a gente não fala mais em sequenciar apenas um fragmento de gene, ou a gente já fala em sequenciar genomas inteiros, né? E às vezes não só o genoma inteiro daquele organismo, mas de todos os outros micro-organismos que compõem aquele indivíduo, enfim. A gente está avançando muito rápido nessa questão, tá? E as pessoas não estão avaliando apenas os genes, mas como elas também passam a avaliar todo o arcabouço proteico, né, que aquela célula, que aquele indivíduo tem, e aí a gente fala de proteômica. E mais à frente a gente fala de metabolômica, então, que na verdade é estudar não só o genoma como a proteína, mas todos os metabólitos que fazem parte daquela célula e como que eles começam a interagir entre si, ok?
E aí, para isso, é óbvio, né, que a gente está falando de uma quantidade de dados impressionante, tá? E aí a gente começa a ter a necessidade de trabalhar, então, com Big Data, né, na verdade. E aí eu deixo esse início de reportagem para vocês. E aí, por último, né, eu acho que agora é onde a biologia também está se debruçando cada vez mais. Não adianta só a gente identificar, caracterizar, a gente precisa também tentar desvendar a relação das moléculas, né? Então, esse esqueminha para vocês, né? E aí a gente entra no conceito de redes, fala então da interação dos genomas que são capazes de regular, né, alguns genes de levedura, tá? E aí eu deixo vocês assim com o que eu acho que vai nortear o estudo da biologia, da matemática e essa interface, né? Que agora, como eu falei, também não é só descrever, né? Os pesquisadores estão super preocupados em quantificar, porque um exemplo clássico disso foi o esforço que foi feito com relação ao projeto Genoma, né, que era caracterizar todo o genoma humano, né, isso ocorreu, e os biólogos, na verdade, ficaram depois com uma certa frustração, porque, na verdade, mesmo você conhecendo toda a sequência do genoma, muitas perguntas estão sem resposta. Né? Então, além de conhecer essa sequência, a gente precisa saber como esse genoma é regulado, né? Como que ele desliga e liga em alguns momentos. Então, assim, como que é essa expressão desse genoma, tá? E não só, né, como em termos qualitativos, mas como em termos quantitativos também, né? Quando um gene é mais ou menos expresso, ok? Então, isso é uma das vertentes que a ciência tem caminhado, tá? Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa primeira aula, né? É, tem 2 vídeos, né, que dados também para sedimentar um pouco o que a gente conversou, tá? E eu encontro vocês na próxima quinta-feira. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela com vocês.